Vamos lá? Quanto é que vocês leram aí? Vocês estão lendo Mal Flanders agora? Página 229. Fui eu que te passei. Não, você deu a sua página e ele passou para você. Muito bem. Então vocês se lembram aquela classificação dos personagens de ficção conforme o grau do seu poder? Onde é que vocês classificam esta moça? Abaixo do normal, né? Quer dizer que ela não tem os poderes que as outras pessoas do seu meio possuíam. Não, moral não é para julgar. Se ela é boa, se ela é má, esse é outro problema. Essa classificação diz respeito apenas aos recursos, né, intelectuais e materiais que o personagem dispõe. Você vê que desde o início ela é uma vítima inerme das circunstâncias. Ela não compreende exatamente o que está se passando e ela vai sendo arrastada, não é isso, para um destino que ela não chega a compreender totalmente. Só no fim da vida é que ela vai, né, repassando mais ou menos o que se passou. Não é isso? Uma outra coisa que não deixa de ser curiosa é que você não pode dizer que ela seja uma vítima da maldade ambiente, porque os primeiros capítulos deixam bem claro que as pessoas em torno fizeram o possível, né, para ajudá-la. E bastou um sujeito sacanear para a vida dela toda, né, desandar. Tá certo? Então, quer dizer, aí você já tem uma distinção muito importante entre todas as obras de ficção que você pode ler. Tem algumas em que o personagem entra em conflito com o mundo ambiente porque o horizonte de consciência dele é maior do que o das pessoas em torno. Isso acontece, por exemplo, com o... O que eu vi? Não, qualquer coisa faz. Então, o que eu estava dizendo? Não, perguntei para elas, vamos ver. Então, bicho, se tu perde uma frase aqui, você não entende a seguinte: aqui não é como nas outras aulas, não. Você pode pegar um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Isso é impossível aqui. Então, qualquer interrupção, o sujeito diz: olha, eu preciso peidar. A gente interrompe. Eu interrompo para o sujeito peidar. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O que não pode é perder uma frase. Né? Interrompe. Estou com frio, estou com isso. Tudo bem, eu não estou com nenhuma pressa. Não tem um programa predeterminado para cumprir. Então, me interrompam quantas vezes for necessário, para o que quer que seja, mas não percam o fio da meada. Tá bom? Se perder, me avisa. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, é que em algumas dessas histórias, em todas elas existe um conflito. Porque se não existe conflito, então não tem por que contar a história. Está todo mundo de acordo com todo mundo, né? E não existe adversidade, não existe problema, também não tem motivo para você contar a história. Agora, existem vários motivos pelos quais pode aparecer o conflito. O primeiro deles é quando o personagem tem um horizonte de consciência que é maior do que o das pessoas em torno. Isso quer dizer que ele está percebendo coisas que os outros não percebem, pensando coisas que eles não pensam, e sobretudo quando ele planeja a sua vida para um prazo que vai além do que os outros estão pensando. Quer dizer, enquanto os outros estão preocupados, né, no seu dia a dia, nas suas tarefas de rotina e nos seus assuntos miúdos, o sujeito está com um plano de longo prazo que eles nem podem conceber. É isso? Esse é o caso, vocês viram que esse é o caso do Julian Sorrell, né, no Vermelho e Negro, que é um plano de ascensão social. Então as pessoas veem a parte do interior, né, humilde, mais ou menos desprezível, sem nenhuma aparência que chame a atenção, não vão suspeitar do que o sujeito está pensando.
Porém, maior ainda é o plano de Raskolnikov. É isso que quer, vamos dizer, ser um gênio e mudar o destino da humanidade. Sempre tivesse Napoleão Bonaparte. Quem é que poderia suspeitar que aquele estudante esfarrapado, como tantos outros, tá certo, estaria com esses planos? Tá certo? Em outros casos acontece precisamente o contrário. O meio e as pessoas em torno é que estão pensando em coisas que o personagem nem mesmo desconfia. Esse é exatamente o caso de Mal Flanders. Logo no começo, vocês veem que aquele rapaz, irmão de uma das meninas, filho de uma das protetoras dela, né, já está planejando seduzi-la e ela não tem a menor ideia do que está se passando. Né? Quer dizer, é claro que o plano dele é bem miúdo, é bem simples, no fim das contas, mas nem mesmo com isso ela atina. Isso quer dizer que as engrenagens que estão montando o destino dela ultrapassam, né, de muito o horizonte de visão dela. Não é isso? Bom, daí você já tira uma conclusão muito simples. Qualquer das duas coisas pode acontecer com você. E as duas podem ser origem de problemas. Não é isso? Então você já pode perguntar para você mesmo, né, se quando você entra em conflito com o meio ambiente, as pessoas em torno, é porque você está pensando alguma coisa que ultrapassa a compreensão delas, ou ao contrário, você mesmo que não está entendendo nada. Não é isso? É evidente que esses dois tipos de problemas têm um desenvolvimento completamente diferente. No caso do Mal Flanders, você vê que o destino dela fica à mercê da sorte, do acaso. Ou então do milagre. Quer dizer, que se alguém não a tirar da encrenca, ela mesma é que não conseguirá sair. Vocês viram que no fim, quer dizer, ela até se dá bem, mas se dá bem também por acaso. Ela se ferra por acaso e se dá bem por acaso. Não é isso? Então isso é para vocês verem, como este gênero, o romance, ele trata sempre da mesma coisa, que é, quer dizer, a construção do destino humano, o plano de vida humano e o sucesso ou fracasso na vida. Então, é evidente que esse tipo de história só podia aparecer num tipo de sociedade em que o número de destinos humanos possíveis fosse enormemente grande e variado. Você não pode conceber, vamos dizer, um gênero romance numa tribo de índio. Mas por quê? O destino dos vários índios não é suficientemente diferente entre si, tá certo? Para ter que ser pensado e ter que ser compreendido imaginativamente, né? Ao ponto de precisar criar um gênero literal para isso. Mas o romance é sempre isto, uma especulação sobre as possibilidades do desenvolvimento da vida humana para cá, para lá, em vários sentidos possíveis. Tá certo? Então, ou você vai ter ou você terá uma imaginação formidável, que você mesmo seja capaz de, por si mesmo, conceber todos os destinos possíveis das pessoas que te rodeiam, ou você vai ter que ler um bocado de romance, tá certo? E ainda assim ter que fazer um trabalho imaginativo em cima, para você poder chegar algum dia a ter a pretensão de que você compreende a vida de alguém que está do seu lado ou na sua frente. Tá certo? Só com estas poucas possibilidades que nós já examinamos até agora, você já vê a variedade de rumos que a coisa pode tomar. Vocês veem que no caso, por exemplo, do Manzoni, os dois noivos, Renzo e Lúcia, eles não apenas são inermes, exatamente tão inermes quanto Mal Flanders, tá certo? Mas também são inocentes, coisa que ela não é. Tá? Então você vê que a culpa ou inocência moral não tem nada a ver
com este outro fator que eu estou falando da escala, né, de poder e de capacidade. Renzo e Lúcia estão no mesmo plano de incapacidade do Moll Flanders e, no entanto, são inocentes, enquanto ela acabará carregando, né, uma quantidade enorme de culpas nas costas. Vocês vão ver que, ao longo do desenvolvimento da história dos noivos, eles não só conservam a sua inocência, tá certo? Mas até a elevam, de certo modo, porque tudo envolve, né, dá errado para eles, eles são perseguidos, são colocados dentro de uma engrenagem que eles não compreendem absolutamente, tá certo? E em nenhum momento eles se deixam corromper moralmente, tá certo? Então eles sofrem o seu destino, por assim dizer, na pele, mas não no coração. Ele não entra dentro. O destino não os estraga, ao passo que, no caso da Moll Flanders, ela se estraga muito, tá certo? O que mostra que ela tinha ainda menos recursos interiores do que Renzo e Lúcia, tá certo? Não por deficiência intelectual, ela não é burra. Assim como Renzo e Lúcia também não são burros. É isso? O que falta para eles? Quer dizer, o que Raskolnikov e Julian Sawyer tinham que Renzo, Lúcia e Moll Flanders não tinham? Baleado. Bom, ambição é certamente um componente. Bom, ambição e iniciativa são certamente componentes importantes. Porém, ambição garante capacidade? Não, a gente poderia ser ambicioso e ao mesmo tempo não entender nada do que se passa em torno. Ele pode querer uma coisa para a qual ele não é qualificado, num ambiente que não é propício àquilo, ele pode se dar muito mal, porque, como diz, que dá o passo maior que as pernas. Na verdade, tanto o Julian quanto o Raskolnikov dão um passo maior que as pernas. Tá certo? E, no entanto, nós sabemos que, em algum sentido, eles são mais capazes e mais fortes do que Renzo, Lúcia e Moll Flanders. No que reside a diferença? Bom, isso aí poderia, isso que você disse poderia ser resumido na palavra ambição, que a ambição precisa ter um objetivo e tem um plano. Mas não é só isso. Não, o horizonte de percepção é o próprio assunto da pergunta que eu estou dizendo. Por que um tem um horizonte de percepção maior que o outro? Não é isso? Se não é uma questão de inteligência e nem de qualidade moral, porque evidentemente Renzo e Lúcia são moralmente superiores a qualquer desses outros. São superiores a Moll Flanders e muito mais superiores a Raskolnikov e Julian Sawyer. Esses são quase santos. É isso? Porque sofrem o destino, mas nunca ficam bravos, nunca incriminam ninguém, pacientemente aguardam e confiam no Senhor, etc, etc. Tá certo? Então, realmente eles passam por um aperfeiçoamento, eles já são bons no início e ainda passam por um aperfeiçoamento moral ocasionado, não pelo sofrimento em si, mas pela reação que eles têm ao sofrimento, que é uma reação, vamos dizer, de firmeza, paciente e tranquila, baseada na esperança e na confiança. Não é isso? Então, se não era a qualidade moral, nem era o QI, do que se tratava? Não, porque o estudo, ele entra aí, vamos dizer, mais como um instrumento. É um dado importante, sem dúvida. É por aí que está o negócio.
Se você perguntar o seguinte, diga, qual é a dúvida? Fala. Hã? Diga. Ela teve a melhor educação. Ela a partir dos 14 anos, e na verdade, digamos, até o século XVIII, a educação começava aos 14 anos. Então, isso veio da Idade Média. A Idade Média era regulamentar. 14 anos ele entrava na escola. E esse costume, na educação privada, continuou. E ela, tanto que ela vai para a casa daquela senhora com 14 anos, e ela acompanha perfeitamente o ensino, e teve o melhor que uma moça de classe alta teria na época. Então, não é só o estudo, mas é algo para o qual o estudo pode. Quer dizer, se não é uma palavra ambição. Ambição todo mundo tem. Só que não tem ambição é quem quer ficar exatamente como está. Renzo e Lúcia queriam ficar como estão? Não. Eles queriam casar, pô. Não é isso? Então isso é uma ambição. Você pode dizer, é muito modesto, mas é. Mas Flanders também. Tá certo? Ela também queria subir na vida. O problema é o seguinte, é que quando essas pessoas formulam as suas ambições, e todo mundo tem alguma ambição, existe uma diferença entre o cenário no qual uma imagina a realização da sua ambição e a outra imagina a sua. O cenário para a realização da vida de Renzo e Lúcia é apenas o cenário local e da sua vida privada. Os outros cenários, para ele fazer o que ele queria, o cenário já era a sociedade inteira. Não é isso? Então, é o âmbito, o ambiente de vida no qual você quer se realizar, é esta que faz a diferença. Por exemplo, um sujeito pode querer ficar enormemente rico. Tá certo? Sem que, para isso, ele tenha que conceber o funcionamento da sociedade inteira no qual ele vai ficar rico. Muita gente ficou rica sem ter a menor ideia de como funciona a sociedade. Quer dizer, atuando num meio restrito, não é isso? De acordo com uma pauta de ações e reações, causas e efeitos mais ou menos rotineira, pela qual outras pessoas também ficaram ricas, o camarada pode ficar muito rico. Se perguntar para ele como é que ele ficou rico, ele diz, bom, foi esforço e sorte. Mas nem todo mundo fica rico assim, ou fica poderoso assim. O plano pode exigir, vamos dizer, uma estratégia mais complicada. Não é isso? Então, nós podemos dizer que as ambições de Renzo, Lúcia e Moll Flanders eram ambições da vida privada. E de Julian Sorel e de Raskolnikov já eram da vida pública. Você está entendendo? Então, os três viviam apenas no seu meio imediato. E os outros dois não. Está entendendo? Ora, mas se Renzo, Lúcia e Moll Flanders viviam apenas para a sua vida privada, por que a vida deles nos interessa? É porque, embora na mente deles somente o círculo da vida privada interessasse, eles estavam realmente dentro de uma sociedade maior, quer eles o soubessem ou não. É isso? Isso quer dizer que nós nos interessamos por essa história através da mediação da sociedade inteira. Quer dizer, o interesse nosso por um romance não é um interesse só de fofoqueiro, de querer saber da vida alheia. Não é isso? Mas é porque através da compreensão desse cenário dentro do qual se realiza a vida humana, nós aprendemos alguma coisa para a nossa vida. Porque nós entendemos algumas constantes, vamos dizer, da estrutura da sociedade que ainda estão presentes aí. Não é isso? Então, quem é que pode dizer que está totalmente livre e lhe acontecer o que aconteceu com Renzo e Lúcia?
sujeito quer casar com a mocinha, mas tem um outro sujeito rico, poderoso, que quer seduzi-la. Isso aí acontece toda hora. É isso. Nem todas permaneceram fiéis ao seu noivo, como Lúcia permaneceu. Mas o problema continua aí. Isso quer dizer que, através dessas constantes da estrutura de todas as sociedades humanas, nós vemos certas condições e certas dificuldades que são impostas, de algum modo, a todos os seres humanos, e que nos dizem respeito por causa disso. Se nada daquilo pudesse acontecer para nós em sentido nenhum, seria difícil a gente se interessar por essas coisas. Não é isso? Muito bem. Agora pergunta para você mesmo. Você, quando faz seu plano de vida, você, quando pergunta o que você quer ser quando crescer, você está pensando apenas no círculo da sua vida privada? Ou você já sabe qual é o cenário social inteiro no qual você vai ter que realizar isso? Se você não sabe, e se a sua concepção abrange somente o seu círculo da vida privada, então você já escolheu um destino tipo Renzo Lúcia ou Moll Flanders. Você escolheu o destino da vítima inerme. A vítima inerme pode ter sorte, é claro, ou alguém pode protegê-la. É isso? Mas ela está mais ou menos, digamos, como um coelhinho entre raposas. Pode ser que a raposa não pegue. Mas se pegar o coelhinho, nada poderá fazer. Não é isso? Por outro lado, a raposa, quando sai para caçar, também pode acontecer que ela leve um tiro. Como levar Raskolnikov ou Julian Sorel. Mas ela tem um pouquinho mais de chance. E não obstante, você vê que a vida de Renzo Lúcia e Moll Flanders dá certo e a dos outros dois dá errado. O que é que nós devemos concluir daí? Que Deus protege as crianças idiotas e os bêbados? Não, porque pode não acontecer assim. Mais tarde vocês vão ler o processo de Franz Kafka e verão que o sujeito mais inocente do universo, o cara que não sabia de porra nenhuma, ele pode ser pego dentro de uma máquina que o destrói completamente sem que ele tenha a menor ideia do que está acontecendo. Quer dizer, foi uma coincidência que os anjos da providência protegessem Renzo, Lúcia e Moll. Mas podia não acontecer assim. Se, no entanto, só existissem estes 5 tipos de vida, desses 5 personagens, nós teríamos que concluir que sempre aquele mais burrinho dá mais sorte. Não é isso? Não é assim? Mas existem outros tipos de vida que vocês não viram, outros tipos de desenvolvimento que vocês não viram ainda no romance, mas que certamente podem imaginar. Tá certo? Por exemplo, quando vocês leem Otelo, o personagem mais inocente da literatura universal, que é Desdémona, ela se dá muito mal. Quer dizer, você pode ser um inocente e se dá mal, pode ser um inocente e se dá bem, pode ser um culpado e se dá bem, pode ser um culpado e se dá mal. Em suma, a sorte e o azar não tem nada a ver com o erro e o acerto moral. Também tem algo a ver com o horizonte de consciência, mas o horizonte de consciência não determina o destino. Você pode saber muito e se dá bem, pode saber pouco e se dá mal. Você pode estar muito bem informado sobre o ambiente, mas você erra num pedacinho assim, ou aparece um outro que sabe mais que você e você se dá mal. E também pode acontecer que você se dê bem. Então, em qualquer vida humana, qualquer uma, todos esses fatores estão em jogo, quer o sujeito saiba ou não saiba. A única diferença entre o que sabe e o que não sabe é justamente essa diferença da escala de poder. Certo? Mas a quantidade do seu poder também não determina o resultado. Porque a quantidade do poder
quando ele tem que ter uma equivalência com o tamanho do objetivo. Não é isso? Isso quer dizer que talvez se Raskolnikov tivesse um plano um pouquinho menor, um pouquinho mais, vamos dizer, equilibrado com os seus recursos verdadeiros, ele talvez conseguisse. Não é isso? Mas a capacidade era grande, mas o plano foi maior ainda. E no caso de Julian Sorel, ainda mais. Porque o Raskolnikov ainda tem um toque de gênio, e Julian Sorel não. Julian Sorel é um menino inteligente, mas não é nenhum gênio. Ele não está tão acima do meio social quanto ele imagina que está. Não é isso? Agora, é evidente que se vocês aprenderem isso que eu estou dizendo neste momento, pelo simples fato de ter aprendido isso, vocês já não são mais inocentes como Moll, Renzo e Lucha. Quer dizer, que vocês têm uma informação sobre a complexidade da vida humana que outras pessoas podem não ter. É isso? Agora, você é capaz de fazer a lista das pessoas que você conhece e fazer uma espécie de mapinha do horizonte e consciência de cada um? Olha, esse aqui é vítima inerme, né? Esse outro aqui, mais ou menos, esse terceiro já está sabendo de tudo, ele não dá ponto sem nó, ele sabe onde vai chegar. Por exemplo, se você estuda numa escola qualquer, na sua classe vai ter 30, 40 pessoas, você pode ter certeza que nem todos estarão no mesmo nível de horizonte de consciência e nem todos terão um plano de vida igualmente simplório. Há pessoas, vamos dizer, em grande número de pessoas que nem sequer têm plano de vida nenhum. Por que elas não têm plano de vida? Porque elas acham que o plano de vida já está garantido. Não é isso? Ele só tem que pensar no dia de hoje, porque ele acredita que mais ou menos todas as vidas das pessoas já estão mais ou menos resolvidas e encaminhadas de antemão, e basta ele entrar, ele deslizar como pato na água, né? O pato não quer nadar, ele deita na água e a água leva. Tá certo? Algumas pessoas levam a vida assim. Não chegam sequer a ter ambição como o de Renzo e Lucha, né? Porque eles tinham a ambição de um amor quase perfeito, não é isso? Então, ele ia casar, mas tinha que ser com aquela ali, não é isso? Não seria qualquer outra. Você sabe que a maior parte da pessoa não faz isso, né? Não tem uma, acaba casando com a outra, não é assim? Todo mundo faz isso. Então, isso quer dizer que não tenham sequer, né, esse modesto plano de Renzo e Lucha. Mas outros já têm algum plano. Agora e você? Então tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é você tentar fazer isso aí com as pessoas que você conhece. Quer dizer, você medir, mais ou menos, a amplitude do horizonte de consciência de cada um, para ver se eles estão indo mais para o lado, vamos dizer, da vítima inerme ou do personagem, do herói conflitivo, tá certo? Que tenta vencer a sociedade, tá certo? Ou do herói hábil e manipulador, que vocês não viram ainda, não dei nenhum exemplo disso aqui ainda, mas tem muitos romances, sobretudo cômicos, em que o personagem é espertíssimo e ele sempre inventa um jeito de sair de todas as situações. Na tradição espanhola existe muito esse tipo de romance. Um personagem engraçado, hábil, não muito honesto, nem muito desonesto, mas que sempre se sai bem das situações. Existe esse tipo também. Em suma, existe toda uma tipologia possível dos destinos humanos, conforme, vamos dizer, a
equação que se monta entre o seu horizonte de consciência, a sua ambição, é isso, e o meio social, a disponibilidade, a resistência maior ou menor, os recursos que haja no meio social. Sociedade brasileira, a expectativa de realizar um plano de vida é muito baixa em comparação com outras sociedades. Isso quer dizer que normalmente não se espera que o indivíduo realize a sua vida de acordo com o seu plano. Não se espera isso. Alguns fazem, mas normalmente a maioria vai se deixando levar pelas exigências do meio em torno. E que se você viajar um pouco, você vai ver que em outros países, em outras sociedades, as pessoas são muito mais ambiciosas. Por exemplo, se você pegar um garoto americano, europeu, se ele não conseguir chegar a ser aquilo que ele quis ser, ele se considera fracassado. Não é isso? E aqui não, o sujeito às vezes não chega sequer até a ousadia de formular um objetivo, e ele se contenta, vamos dizer, no máximo, com a conquista de meios de subsistência, mais ou menos medíocres, seja lá em que direção for. Não é isso? Também, onde o fato de as pessoas confundirem muito o objetivo de vida com o emprego, isso é característico da sociedade brasileira. Evidentemente, o emprego é um meio de realizar aquilo que você quer. Se aquele emprego não está servindo, você muda de emprego. Mas, no Brasil, a cogitação do emprego predomina sobre o objetivo de vida. Ao ponto das pessoas acharem que o emprego é o próprio objetivo de vida. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, evidentemente a imaginação da gente escapa, vamos dizer, da situação cotidiana atual, e começa a pensar na multiplicidade de caminhos possíveis das vidas humanas, e evidentemente, se a pessoa nunca fez isso, ela fica com medo. Não é isso? Agora, acontece que todos nós estamos dentro da sociedade humana, e nós estamos dentro desse mapa de milhões de caminhos e destinos possíveis. Nós estamos dentro disso, sabendo ou não. Quer dizer, aquele que não sabe, tá certo? E que não está nem um pouco preocupado com isso, ele já está, o destino dele já está sendo moldado através do encaixe dele num desses múltiplos caminhos, de uma rede onde tem milhões de caminhos cruzados. Não é isso? Então, quer dizer, se ele não quer pensar nisso, diz, bom, então a sorte, o acaso já decidiu e ele já está colocado num caminho qualquer, e naturalmente ele seguirá esse caminho, não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a lógica dessa escolha básica que ele já fez meio às tontas. Você não tem a dúvida de que cada escolha que você faz, ela tem consequências. Mesmo quando você faz a escolha, você nem perceber que fez. Então, a coisa mais certa é quando o sujeito tem uns 14, 15 anos, ele já vê essa multiplicidade de caminhos e já fica com medo. Isso seria o certo. Porque daí já tem uma ideia de, olha, o negócio é enormemente complicado, o mundo é grande, é muito confuso,
Tá certo? E você precisa pensar onde é que você quer chegar para ver se vai dar. Tá certo? Tudo vai ser muito difícil, mas não é impossível você vencer. Tá certo? Desde que você aprenda, vamos dizer, a pelo menos ter, vamos dizer, os conhecimentos e os meios de ação requeridos para aquilo que você quer fazer. Não é isso? Se você vive numa sociedade mais ou menos estável, organizada e estável, no qual os caminhos são mais ou menos previsíveis, bom, sorte é sua. Mas pode acontecer que não. Agora, você pode fazer um outro teste. Você pega as pessoas da geração anterior à sua e pergunta quantas deram certo, isso é, quantas chegaram a fazer aquilo que planejavam fazer. É isso? Eu tenho a impressão que quem fizer essa conta no Brasil vai ficar sempre decepcionado. Mesmo assim, mesmo que seja em termos puramente socioeconômicos. Certo? Uma vez eu fiz um teste com meus alunos para saber o que seus avós faziam e o que você está fazendo. Invariavelmente você viu um exemplo de queda. Ah, meu avô era fazendeiro. E você? Ah, ele foi empregado do Banco do Brasil. Meu avô era deputado. E assim por diante. Então, naquele grupo de alunos, tinha uns 40 pessoas, só tinha uma pessoa que tinha subido, que era uma menina que era filha de um boiadeiro e que tinha conseguido ir para a cidade e tirar um diploma de enfermeira. Eu digo, putz, mas isso é uma ascensão social fantástica. E ainda casou com um engenheiro. Porra, então aí completou. Mais do que isso, não dá. Sabe? Mas era uma só. Então, nós temos aí a pergunta. Você pode fazer, vamos dizer, a tabulação, ou seja, dos vários horizontes de consciência das várias pessoas que estão em volta, comparando com os seus objetivos de vida, os objetivos de vida de cada um. Você pode olhar para trás para ver os antepassados, a geração anterior, onde é que eles estavam, onde é que eles vieram parar, tá certo? E no meio disso você pode começar a olhar para você mesmo. Você não tem a menor dúvida de que disto que eu estou dizendo, você não vai escapar. Isso é a sua vida. Né? Se tem uma coisa aqui, é tudo que você aprende na escola, pode permanecer irreal para você a vida inteira. Você pode estudar, você estuda a geografia da Zâmbia, né? Você pode aprender a descrever tudo, olha, aqui tem um lago, o terreno é esse, tem aqui terreno de não sei o quê, arenito basáltico. Você pode aprender tudo isso sem chegar a acreditar que a Zâmbia existe. Aquilo permanece um treco irreal. E a Zâmbia para você é apenas um nome de um desenho que o professor te mostra de umas perguntas que ele faz na escola. Não é assim? Aquilo não chega a ser realidade para você, não faz parte da sua vida. Não tem a mais mínima importância. Mas isto que eu estou dizendo, se isto permanecer irreal para você, você está ferrado. Isto aqui certamente é muito mais vital do que uma equação de segundo grau, tá certo? Ou do que a geografia da Zâmbia. Dessa aqui, e este tipo de conhecimento, você não tem como você escapar dele. Porque se você deixar de pensar nisso agora, mais dia, menos dia, você vai ter que voltar a pensar. Quantas pessoas, vamos dizer, que estão azaradas, aqui, a vida errada, então, um dia, aos 50, 60, 70, 80 anos, elas não têm que perguntar, mas por que a minha vida deu errado? O que foi que eu fiz? Você não conhece ninguém que perguntou isso? Praticamente todo mundo pergunta. Então, a hora que ele perguntar isso, ele está se reportando a esta aula aqui. Ele não sabe, mas é isso aqui que ele está falando. Não é assim? Então, nós nunca sabemos se vai dar errado ou vai dar certo. Ninguém nunca sabe. A única coisa que dá para você saber de antemão é quem você vai ser dentro dessa história. Qual vai ser o seu personagem?
O cenário é só suposto. O cenário é as reações dos outros personagens, as falas dos outros. Você só pode imaginar. A única coisa que você pode saber, e você sabe, porque afinal de contas é você mesmo que decidiu, é qual vai ser o seu personagem. Não é isso? Então, como num jogo de xadrez, você sabe qual o movimento que você vai fazer na sua peça. A do outro não dá para saber, dá para conjecturar. Né? Com a diferença que, nesta vida, nós não estamos num jogo de xadrez. Você está mais como um daqueles enxadristas que jogam com 30 ou 40 oponentes ao mesmo tempo. Então, a cada momento só dá para ele saber o que ele vai fazer. Tá certo? Então, sempre existe esta pergunta. O que eu quero ser quando crescer? Mas, se você responder com o nome do emprego, você já perdeu a brincadeira. Já perdeu o jogo. Porque, primeiro, você nem sabe se quando você crescer vai existir esse emprego. As profissões desaparecem do dia para a noite. É isso? Segundo, o emprego é apenas um meio para realizar algo. Mas tudo aquilo que serve de meio para alguma coisa pode também atrapalhar. Não é isso? O sujeito que pega um automóvel para ir, sei lá, no Rio de Janeiro, você, o automóvel é um meio de transporte. Só que por isso mesmo ele pode dar uma trombada no caminhão no meio do caminho e morrer. Então, aquilo que é meio de transporte também pode ser um meio de liquidação do personagem. Tudo aquilo que serve para alguma coisa serve para atrapalhar. Tudo aquilo que lhe pode ser útil pode também ser prejudicial. Então, né, isso aí você não tem a garantia. Mas tem algo que você pode ter a garantia desde já, que é o do seu personagem. O que você quer ser. Isso ninguém pode tirar. Então, a autodefinição do seu personagem é, a zona de liberdade do ser humano. Então, se você decide, olha, eu vou ser isso assim, 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 pouco importa, se vai dar certo ou errado. Eu não sou senhor do meu destino, mas sou senhor da minha pessoa. Está entendendo? Então, isso você pode decidir. Isso nunca dá errado. Só dá se você for muito frouxo, muito burro. Mas este poder todo ser humano tem. Agora, se ele não souber que tem, e se a questão não chegar a se colocar para ele, então ele já caiu para o estatuto de vítima inerme. O que não quer dizer que a vida dele vai dar errada, porque existem muitas vítimas inermes sortudas. É isso? Eu mesmo tenho um parente remoto, parente que eu nunca vi na minha vida, que foi uma vítima inerme sortuda, que você conheceu, que foi Sebastião Camargo. É isso? Que era um burrão ingênuo e que você ficou milionário. Se perguntar para ele como, ele não tem a menor ideia de como aquilo aconteceu. Porque muitas outras pessoas fizeram tudo o que ele fez e deu tudo errado. Tá certo? Então, existe a vítima inerme de sortudo. Existe a outra vítima inerme que saiu na rua, nem sabe por quê, encontrou um estuprador assassino e morreu. Pronto, acabou. Não é isso? Então, se você quiser apostar na vítima inerme, pode ser. É isso? Agora, existe o tipo de vítima inerme que não é tão inerme assim, que é vítima inocente. O caso é Renzo e Lúcia. Não é isso? Porque acontecesse o que acontecesse, eles tinham uma consistência moral da qual eles não abdicavam. Está entendendo? Então é como se dissesse, eles não tinham ambições neste mundo aqui, só tinham ambições celestes. E essas, evidentemente, ninguém pode tirar deles. Não quer dizer que para manter isto não custa algum esforço. Claro que custa. Porque você tem a sua regra moral e você vai se manter nela até o fim. Mas, quer dizer, isto aqui também ninguém pode tirar do ser humano. Seria a sua liberdade moral.
É isso. Então isso quer dizer que você pode levar uma vida medíocre, apagada, impotente, inerme, tá certo? E mesmo assim você vai para o céu. Só que só tem um problema. Para ser uma pessoa assim, é preciso que você seja isso realmente. E se você fosse uma pessoa assim, nós reconheceríamos você à distância. Quer dizer, que seria a pessoa, vamos dizer, cuja bondade contrasta, vamos dizer, com a sua nulidade social e prática. É isso que o sujeito é um nada, mas é uma pessoa limpa, bonita por dentro. É isso? Existe gente assim. A minha avó materna foi uma pessoa assim, minha avó só se ferrou a vida inteira, nunca pôde nada, né? Só levou na cabeça. Eu nunca vi a minha avó ficar brava com ninguém, eu nunca vi ela ficar deprimida, eu nunca vi nada. Era um negócio assim, era uma integridade em bloco. A minha avó não conta de nenhum livro de história, tá certo? Ninguém sabe que ela foi, mas eu sei. Então, eu garanto que as pessoas que são assim, elas têm uma certa força. Quer dizer, Deus está do lado dela, evidentemente. Mas também a nossa sociedade não ajuda muito a que as pessoas sejam assim. Então, se ele tem 5 ou 6 anos, já botaram alguma ambição na cabeça dele. Não é isso? Que não só vai além da sua capacidade, como corre o risco de estragá-lo, de maneira que até aquilo que ele tinha naturalmente, aquela espécie de inocência natural, até isso ele vai perdendo. Agora, não sei se vocês percebem ainda Moll Flanders, que ela também tem essa inocência natural. Ela tem uma espécie de simplicidade, simploriedade, que nada tira dela. Vocês vão perceber que mesmo quando ela faz o mal, ela não chega a ser completamente maliciosa. Ela simplesmente se adapta às circunstâncias. Ela dança conforme a música. Não é assim? Então quer dizer que ela não se contamina totalmente no mal que envolve. Ela participa dele, ela é cúmplice, mas em nenhum momento ela quer o mal. Não é isso? Dá para perceber isso ou não? Quer dizer, ela é apenas oportunista. Ela não chega por si mesma a conceber um treco maligno, né? Quer dizer que ela não se estraga completamente. É o que vai permitir, vamos dizer, o desenrolar final da história e a sua conclusão, que nós não vamos estragar a história contando para vocês. Vocês estão entendendo para que tem que ler romance? Porque o romance é um estudo das possibilidades da vida humana. Romance, teatro, cinema também. Como é um estudo de possibilidades, ele tem que ser feito através da imaginação. Que outro jeito você tem de conhecer uma possibilidade que não se realizou, senão você imaginando? Uma coisa que se realizou, bom, você pode obter por conhecer por observação, por testemunha, mas o que só é possível, não tem outra coisa. Você tem que imaginar aquilo e tentar desenvolvê-lo com uma certa lógica, uma certa coerência, ser justificada, né, em função das premissas que você mesmo colocou. É claro que, por exemplo, em princípio, esse estudo de possibilidades é ilimitado. A não ser
no que diz respeito aos limites que são próprios à vida humana. Mas também nada impede você de conceber como seria a vida de tais ou quais personagens que estivessem, vamos dizer, acima das possibilidades da vida humana. De heróis míticos, anjos, semideuses, etc, etc. Ou o próprio Deus, que em certas circunstâncias pode também ter problemas. Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Quem aqui teve algum problema no decorrer dos últimos 2 meses? Isso todo mundo, não é isso? E quem na hora lembrou de tentar equacionar esse problema dentro deste mapinha das possibilidades da vida humana que a gente está estudando aqui? Não? Então, porra, o que a gente está estudando? Então, você vai compreender a obra literária, a obra de ficção, não quando você a interpreta, mas quando você consegue interpretar a sua luz, a sua vida à luz dela. Em todos os cursos de literatura, etc., que você pode ver, o que se faz é dar uma obra e interpretá-la, examiná-la, etc., etc. Não é isso que eu estou fazendo. Se você eu não examinei nenhum dos livros que estão fazendo. Não examinei, não analisei, não decompus, eu fiz o contrário. Eu sempre uso a obra de arte como plano de referência para examinar a vida real. Não é isso? Porque se a gente não faz isso, então a gente está fazendo com essas obras uma grossa sacanagem. Está certo? Que é usá-las para algo que elas não servem. Se elas são um estudo sobre as possibilidades da vida humana, elas dizem respeito à vida humana e não a si mesmas. Se nós pegamos um romance e fazemos dele um objeto de estudo, estudando a sua estrutura, a sua técnica, etc., nós corremos o grave risco de não entendê-lo nunca mais. Você imagina o sujeito, por exemplo, um cara do outro planeta que desembarcasse aqui e achasse um telescópio, uma luneta, e que ele fizesse um estudo meticuloso sobre aquele lado de que material é feito, quanto mede, como uma peça se encaixa na outra, sem nunca se lembrar de olhar pela luneta. Ele chegaria a entender o que é uma luneta? Não. E, no entanto, qualquer moleque que pega a luneta e olha, ele já entendeu tudo. Está entendendo? Quer dizer, o que hoje se faz como estudo literário de ensino secundário e universitário é exatamente o tipo de estudo da luneta que faria este habitante de Vênus, Marte ou Júpiter, que chegasse aqui e examinasse a luneta sob todos os seus aspectos, se esquecendo de examinar algo através da luneta. Está entendendo? Quer dizer, o teste, para saber se você entendeu uma obra literária, não é você discorrer sobre ela, mas você discorrer sobre o mundo através dela. É isso? Peças de teatro, romance, etc., não são senão exemplos de estruturas da vida humana. Narrados de uma maneira, de outra. É isso? Mas quer dizer que através deles você obtém uma tipologia das narrações possíveis, e essas narrações possíveis são exatamente os tipos de vida possíveis. Então, sempre que você fizer, vamos dizer, da obra literária um objeto de exame em si mesmo, você corre o grave risco de você escapar do assunto. É isso? E é por isso mesmo que, embora haja no Brasil tantas faculdades de letras e tantas pessoas
qualificadas para escrever. Não tem um único que seja capaz de escrever um romance que nos diga alguma coisa a respeito da nossa vida. É claro que para contar a história você vai precisar usar instrumentos linguísticos, para falar de uma língua que não foi o próprio sujeito que criou, que ele encontrou pronto, que esta língua vai colocar certas limitações e impor a ele certas exigências que ele não queria, tá certo? E que, por exemplo, o estudo desse substrato linguístico do romance pode nos ensinar algo a respeito da técnica do romance, da estrutura, das suas leis de funcionamento, etc, etc, etc. Porém, se isso tudo foi isolado do problema central, que é a tipologia das possibilidades da vida humana, então o estudo virou uma masturbação mental até perigosa. É perigosa ao ponto de que alguns estudiosos, sobretudo ligados a essa escola estruturalista e pós-estruturalista, eles chegaram a achar que uma obra literária não tem nenhum sentido fora dela mesma. Ela somente se reporta a outra obra literária, que se reporta a outra, que se reporta a outra, que se reporta a outra, que se reporta a outra. Como se o conjunto das narrativas literárias fosse um todo fechado. E como se fosse possível você conceber todos esses enredos sem qualquer referência às possibilidades da vida humana dos seres de carne e osso. Claro, se você pegar a tipologia das vidas possíveis, a tipologia dos romances possíveis, eles formam dois conjuntos. Não é isso? Mas o conjunto dos romances possíveis está dentro do conjunto das vidas humanas possíveis. Ele é uma parte, é um subconjunto dele. Ele não é uma totalidade em si. Ele pode ser encarado sozinho, sem referência ao outro conjunto, claro. Só que daí você não vai entender do que se trata. Então, a preocupação, claro que mais tarde, quer dizer, quando a sua compreensão, vamos dizer, do mapa das vidas humanas possíveis seja um pouco mais amplo, daí não lhe fará mal você examinar o romance também em si mesmo, entre aspas. Mas só muito mais tarde. É isso. Então, por exemplo, se nós pegamos pessoas da idade dessa aqui e começamos vamos ensinar literatura, então nós vamos ensinar o que é estilo de época, né? O que é o romantismo, o que é o realismo, etc. Você está corrompendo a cabeça das pessoas para sempre. Elas vão entender, vão ter um aspecto secundário sem ter entendido o essencial. Esse, então, o primeiro passo é, durante muitos anos, você lê essas histórias como se elas tivessem se passado realmente. Isso é como se fossem, vamos dizer, estudos imaginários sobre as possibilidades da vida humana. Por isso mesmo você deve ler como se você mesmo os tivesse escrito, como se você estivesse inventando naquele mesmo momento. Está entendendo? Daí a minha sugestão no início de que você lesse como se você fosse um cineasta que está lendo um argumento para um filme, e você vai transpondo aquilo que você está lendo em palavras, você vai concebendo as imagens. Então você está participando da elaboração da história. Não sei. Não. Muitas pessoas leem, produzindo as imagens quase automaticamente, mas não é isso que eu falei. Não, as pessoas constroem um aqui, constroem outro ali, entendeu? Simplesmente para poder ajudar a entender o que ele está lendo. Mas não foi isso que eu disse para fazer. Eu disse para fazer isso sistematicamente. Porque, quer dizer, você vai encontrar dificuldades que o leitor comum não encontra. Por exemplo, quando
o escritor passa páginas e páginas e páginas descrevendo estados interiores da pessoa, como é que você vai transformar isso em imagem, porra? Numa leitura normal, você não tem que resolver esse problema. Está compreendendo? Você dá por resolvido. Mas e se você fosse realmente um roteirista de cinema? Aí você está encrencado, você vai ter que achar. E já aconteceu muitas vezes de eu ler o romance, depois assistir o filme, né, e ver que ali havia problema que os caras realmente não conseguiram resolver. Tem muito filme que eu cheguei a entender o filme porque eu tinha lido o livro, porque tem coisa ali que escapa completamente. Escapou a possibilidade de representação visual e o roteirista nem soube equacionar o problema. Também pode acontecer o contrário, do sujeito vamos dizer, fazer uma tradução visual tão boa que ele consegue mostrar uma situação como o próprio escritor não conseguiu. Tudo isso pode acontecer. Mas, olha, esse exercício da transposição cinematográfica, como é que diz? Ele é menos importante, evidentemente, do que o de você simplesmente ler tendo a consciência de que diga. Lá no meio, esse caso importante, saber como que as coisas se passavam na época que eu fui escrito, na época que era Deus, né? Sim, mas realmente esses dados que você necessita sobre a época já estão dados da própria narrativa. Sim, mas, por exemplo... Porque se não estiverem, você não vai entender a narrativa. Por exemplo, como eu comecei na metade, eu entrei na internet e achei um resumo. Tem um resumo sucinto, que é de 3 páginas, um resumo... Que é do tamanho do livro. Do tamanho do livro, de 37 páginas. E ali diz, poucas palavras, diz como é que era como é que era o mundo da moda, né? Como é que era a sociedade britânica naquela época. Não, mas peraí, mas aí já estragou todo o negócio. Porque esta sociedade britânica, entre aspas, não é nela que nós estamos interessados. Pois é aí que eu quero chegar. Ah. Então, ali dizia que naquela época tudo era muito caro, né? Isso para que as pessoas pobres, tinha pouca chance de atenção pública, né? Eles estavam um pouco alternativos. Ou era sorteio, ou era folhado, ou criavam água, porque roubavam, porque estavam pequenos bolsos que ganhavam, e tudo era muito caro. Qualquer coisa que você trabalhar, ganhava muito pouco. Então, começa a formar não sei se isso é importante. Antes de ler cada livro, se cada livro tivesse explicar não detalhadamente, mas... Olha, a tal da sociedade da época só nos interessa quando vista como cenário da vida de um personagem. E qualquer sociedade pode ser olhada por milhões de pontos de vista diferentes. Não é isso? Que são os pontos de vista dos historiadores e dos estudiosos de uma época posterior. E se a gente entrar nisso, a gente se perde. Não é isso? Não só você perde a perspectiva do próprio assunto, mas você perde a chave do drama. Que, de fato, o que nos interessa não é a sociedade britânica real da época, mas a sociedade tal como a Mal Flanders a vivia. E, naturalmente, ela não conheceu a sociedade britânica em todos os seus aspectos, mas só em alguns. E são esses os que nos interessam. Mesmo que ela visse tudo errado. Mesmo que a visão que ela tem da sociedade foi toda fantástica. Está compreendendo? Então, a gente não pode dissolver o interesse dramático da coisa num estudo tipo sociológico, histórico.
né? Quer dizer que isso é uma... Na verdade, muitos cursos de literatura e tal fazem isso com a pessoa. Quer dizer, em vez do indivíduo se assumir a responsabilidade pelo entendimento do drama, do enredo, como se fosse uma possibilidade humana real, tá certo? Ele entra, vamos dizer, numa espécie de afastamento irresponsável que transforma a sociedade da época, entre aspas, em objeto de estudo. E se uma coisa é objeto de estudo, não é cenário da sua vida, porra. Né? Então, o fato é que para transformá-la em cenário de estudo, em objeto de estudo, de maneira útil, é preciso que primeiro você a vivencie como elemento ou quadro da vida real. Depois sim, mas não antes disso. Está compreendendo? Por isso que eu digo que a gente pode até fazer um estudo sociológico sobre um romance sem ter entendido nada do romance. Isso é masturbação mental mesmo, da braba, tá entendendo? Perigosíssima. Porque ele pode chegar a dar cursos, escrever livros sobre aquilo e não ter entendido nada. Da coisa mesmo, que está na cara dele. Você pode até fazer isso depois que estudou o romance e tirou o proveito. Claro. Sabe, porque, afinal de contas, o que é um romance? É um documento de época. Secundariamente, ele é um documento de época. Ele é uma estrutura linguística, digo, secundariamente. Um romance não pode nascer como estrutura linguística. Tá? Porque antes de dar forma linguística, o sujeito tem que conceber a história. E a história ele vai tirar ou de algo que ele viu ou de algo que ele imaginou. E aquilo que ele imaginou não vem em forma linguística pronta. Vem como dado da vida humana real. Está entendendo? Aquilo pode sair das situações as mais variadas. Pode ser um sonho que você teve, pode ser uma notícia que você lê em jornal, pode ser alguém que você conheceu, pode ser qualquer coisa. Mas nunca nasce como estrutura linguística. E isso é o grande erro da maior parte dos estudos de literatura que se faz no Brasil, é considerar a obra como se ela tivesse nascido pronta. Como se não existisse, vamos dizer, o dado de experiência humana real por baixo dela. Então, a maneira totalmente alienada. É como você imaginar que um filme já nasce de celulose. Mas não nasce de celulose, nasce de algo que você viu, que você pensou, né, de um sofrimento que você tem, né, de um drama qualquer que você não consegue resolver. É aí que nasce do tecido da vida real. Então, é daí mesmo que nós temos que tirar, vamos dizer, a ordem da história. Não é isso? Agora, e se for um romance que nasceu com a ideia de documentar uma época? Pode acontecer isso também. Não? Se você pensar, por exemplo, Salamboto, Flaubert nasceu como ele diz, bom, eu quero contar a história da guerra de Roma contra Cartago exatamente como foi. Então ele leu tudo que existia a respeito. Nenhum historiador da época sabia mais sobre isso aí do que Flaubert. Ainda assim, o que nos interessará não é a história real da guerra de Roma e Cartago, mas apenas o que Flaubert sabia dela, que está no livro. Entendeu? Se você precisar de dados externos, a coisa começou a falhar. Então é evidente que para conhecer, por exemplo, a sociedade britânica da Renascença, que é esse período, você precisa de muitas coisas além do que está no Mal Flanders. Mas para ler Mal Flanders só precisa saber o que está no livro Mal Flanders. É isso? E como o romance é uma estrutura imaginativa, é com a imaginação que você tem que compreender. Não com livros de história, não com enciclopédias, etc. Tudo isso é um estudo secundário. Por exemplo, se eu sou um historiador, e às vezes me falta dados sobre a época, dados que não existem, então eu posso recorrer a um romance como documento indireto. Está entendendo? Agora, eu não sei como era na época, mas fulano viu assim, 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 assim. Como era um homem inteligente, consciente e tal, provavelmente não estava errado.
E se você pegar 20, 30, 40 romances que mostram a coisa do mesmo jeito, então você tem um documento importante. Eu mesmo, me lembro nos meus cursos ter citado várias vezes, uma constante, por exemplo, da literatura brasileira é de que quase todos os personagens são farsantes. Todos são mentirosos, são fracos. Não é possível que com tantos romances assim, todos os escritores tenham se enganado no mesmo sentido. Então, se muitos viram assim, é provavelmente porque algo na sociedade é assim mesmo. Então, mas note bem que o interesse aí é um interesse secundário. Né? Então, vamos dizer, qualquer obra de arte tem o interesse primário dela e tem vários interesses secundários. É isso? Então, por exemplo, se o sujeito, né, pintou sei lá, uma paisagem, tá certo? As paisagens podem nem existir mais. Pode chegar lá e ter um prédio. Então, o que nós estamos vendo é uma visão imaginativa daquela paisagem. Não é isso? Ele pintou tudo o que estava lá, porque é impossível pintar tudo. Né? Ele operou uma seleção. Nessa seleção, ele ainda colocou mais ênfase em certos aspectos do que em outros. Por exemplo, ele enfatizou mais as cores ou as formas. Né? Eu digo, numa paisagem qualquer, a cor e a forma estão inextricavelmente ligadas. Você não pode separar, mas o pintor separa. Pelo simples motivo de que ele não pode pintar a cor e a forma ao mesmo tempo. Ele tem que fazer um e depois o outro. Não é isso? Então, ele estava mais interessado, vamos dizer, na cor, na forma, na ligação entre elas. Não é isso? Mais ainda, por exemplo, ele pintou a coisa como se fosse uma pura impressão visual, ou ele quis também dar a ilusão de materialidade, de peso dos objetos. Está entendendo? Ele pode querer até dar a impressão de gosto. Ele pinta a maçã para enfatizar o gosto da maçã. Pode fazer isso. Quer dizer, ele vai selecionar as coisas do jeito dele. Então o que você está vendo é uma visão imaginativa daquela paisagem. É uma interpretação que aquele camarada fez. Então, todo quadro é essencialmente isto. É uma interpretação imaginativa, visual, que alguém fez de alguma coisa. Agora, secundariamente, o quadro pode ser muita coisa. Ele pode ser, por exemplo, um documento sobre a paisagem. Tem que ter uma paisagem que não existe mais, mas ela era mais ou menos assim, porque fulano pintou assim. Então, você está usando a quadro como documento. Mas, além de ser documento, eu digo, bom, o sujeito pintou com as técnicas que ele conhecia. Não é isso? Então, você pode usar aquele quadro como um elemento para você estudar as técnicas de pintura que se conhecia em tal qual lugar, em tal qual época. Mas nenhum sujeito pinta um quadro para mostrar as técnicas de pintura. Não é isso? É você que está interessado na técnica de pintura. Ele está interessado na interpretação visual, imaginativa que ele fez de algo. Está entendendo? O interesse que você tem pela obra de arte, existem muitos interesses secundários. Você pode até estar preocupado no preço do quadro. Agora, esses interesses são cada vez mais distantes do que o quadro é mesmo. Até chegar àquele ponto, né, do Andy Warhol, que dizia que, né, a perfeição, né, seria alcançada o dia que o sujeito fizesse uma obra de arte que não tivesse conteúdo nenhum, exceto o seu próprio preço. É possível chegar nesse limite? Não. É que eu vou pintar um quadro, o quadro é nada, ele não é absolutamente nada, ele só é um preço. Quer dizer, então uma tela vazia. Não, a tela vazia não vale nada. Ademais, uma tela vazia não é um preço, uma tela vazia é uma tela vazia. Então, isso quer dizer que sempre existe uma perspectiva que vai no centro do objeto e uma série de perspectivas secundárias que olham para o aspecto derivado, né? Tá certo? Então, um estudo conduzido adequadamente coloca primeiro a perspectiva central e depois articula as outras, os vários campos de interesse em torno daquele. Mas quando você vai para um campo derivado, você não perde de vista, não é isso? O interesse central. Tá certo?
Por exemplo, quando você, vamos supor, o sujeito que abre uma estrada. Para que serve uma estrada? É para você ir de um lugar para outro. Esta é a razão de ser dela. Isso é o que ela realmente é. Mas, além disso, ela é um traçado no mapa, ela é uma obra de engenharia, ela é um orçamento que teve que ser despendido para fazer aquela porcaria, ela é uma série de problemas administrativos para pagar os funcionários, os trabalhadores que vão abrir a estrada. Ela é um objeto de propaganda política, que o governador vai dizer, olha, eu fiz tal coisa, tudo isso ela é. Agora, para ela poder, para uma estrada poder servir de propaganda política para o governador que a fez, é preciso que ela seja, antes de tudo, uma estrada. E se é uma estrada que vai de parte alguma para lugar nenhum, não é isso? Como é que a gente vai anunciar, eu fiz tal coisa? Você está entendendo? Tudo no mundo tem uma perspectiva essencial, que é o que ela é. E tem uma série de perspectivas secundárias. Agora, o interesse das várias perspectivas varia de acordo com o observador, evidentemente. Não é isso? Mas os objetos têm a sua perspectiva própria. Tanto os objetos, vamos dizer, da natureza, quanto mais ainda os objetos feitos pelo ser humano, como estradas ou romances. Não é isso? Então, um romance, querendo ou não, ele é um estudo das possibilidades da vida humana. Um estudo imaginativo. Porque se for, por exemplo, um estudo biográfico, eu digo, bom, ele também será construído com a imaginação, mas a imaginação não está livre, ela não vai conceber esta vida de acordo com as próprias regras internas da ficção. Mas ela vai ter que se ater a documentos. Então, o biógrafo pode chegar num ponto e dizer, bom, aqui parece, pela lógica da narração, o personagem deveria ter feito isto ou aquilo. Mas quando você vai ver nos documentos, aparece que ele fez outra coisa. Está entendendo? Este problema o romancista não tem. Porque se ele achar que está mais, combina mais o personagem fazer assim o assado, o personagem fará assim o assado. Você pode até fazer um romance onde o personagem nunca faz nada. Roland Green escreveu um livro assim, chamado Epavo. Epavos são detritos que boiam na água, não tem equivalente em português, não sei. O personagem é um sujeito covarde, cagão e preguiçoso. Ele nunca decide porra nenhuma. Então, o resultado, tudo na vida dele parece que vai acontecer, mas não acontece. Quem? Ah, esse eu não li. Bom, mas o sujeito pelo menos diz isso. Este personagem não, ele não tem nem, vamos dizer, a hombridade de decidir que ele não vai decidir. Ele se esquiva, ele pula fora. Tá? O tempo todo. Então o resultado, se arma um rolo, porque ele é casado com uma dona, a dona é a cunhada. A mulher tem um amante e a cunhada é louca por ele. Tá certo? Então fica aquele negócio todo. Ele vai comer a cunhada, não vai comer a cunhada. Vai, no fim não come. E a cunhada descobre que ele é um merda, ele desiste. Então, olha, é impressionante, porque você fica o tempo todo grudado ali no livro e não acontece nada. Isso, vamos dizer, é uma obra-prima fora do comum. Mas esta era a especulação que ele estava fazendo. E se o personagem fosse assim, o que ia acontecer? Não é isso? Agora, e se ele fosse um biógrafo? Bom, ali ele teria que se ater não à lógica interna do personagem ou da situação, mas ao documento, mesmo que o documento provasse uma coisa que está totalmente fora da lógica. Olha, fulano não dava para ele fazer assim, e não obstante, ele fez. Você está entendendo? Se você pegar a vida de Napoleão Bonaparte, a Assembleia está cercada, dentro da Revolução está tendo uma outra revolução, os caras querem tocar fogo da Assembleia, o que eles fazem? Eles chamam um general para proteger a Assembleia. O que ele podia ter feito? Ele podia, claro, para fazer o serviço dele, expulsa os revoltosos e volta para casa. Podia? É o que a maior parte dos generais faria.
Só que ele decidiu não. Ele disse, peraí, mas se eu estou protegendo a Assembleia, então quem manda na Assembleia sou eu. Não é assim? Então agora eu sou o chefe, porra. Ele poderia ter tido esta ideia e ela não dá certo. A maior parte dos caras que tiveram essa ideia deu errado. De vez em quando, Júlio César, a mesma coisa. Roma nomeava um general para entrar em guerra com o povo vizinho e eles tinham autoridade sobre a tropa fora da cidade. Quando ele voltava, ele abdicava da sua autoridade e entrava na cidade como um senador, como qualquer outro. Não chegou mal que Júlio César exercício, não sei quanto exército, voltou e disse, ó raios, mas aqui fora eu sou tudo, eu sou general, eu sou doutor, tal. Entra lá dentro, eu sou mais um, não quero não. Então eu vou entrar eu com o exército e nós ficamos mandando nessa coisa. E de fato fez. O outro podia ter tido a mesma ideia e dar errado. Então, mas se você é um biógrafo, meu filho, você não adianta você ir pela lógica da situação. Você tem que ir pelo que o documento te permite. Então o trabalho de um biógrafo, de um historiador, é uma obra de imaginação, mas que tem um limite. Então, dado pelo documento ou pelo testemunho. Você pode especular dentro daquilo. Agora, ir além daquilo você não pode. Se tem o documento, o sujeito morreu tal dia, não adianta você querer que ele faça alguma coisa no dia seguinte. Agora, no romance sempre é possível. Não tem a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o sujeito escreve as suas memórias depois de morto? Pode. Porque tudo depende, vamos dizer, do tipo de especulação imaginativa que você quer fazer e do grau de realidade que você quer dar para aquilo. Se você já quer, como no caso da Memórias Póstumas, mostrar toda uma situação absolutamente fantasmal, onde tudo é irrealidade e fingimento, eu digo, nada melhor do que você começar a contar a história depois de morto. Já começa com uma absurdidade inicial, né? Por que tem que contar a história depois de morto, né? Porque o sujeito era tão farsante que ele só podia dizer a verdade depois de morrer, pô. Se fosse contar a história em vida, né, você poderia entrar numa contradição, mas se o sujeito é tão farsante e mentiroso, como é que ele conta as coisas assim com essa sinceridade? Só se daí você teria que fazer algo acontecer, né, que transformasse o farsante e mentiroso num homem sincero. Isso acontece no São Bernardo do Graciliano Ramos, que o sujeito é um cara brutal, grosseiro pra caralho, que nunca ligou para os outros, e que de repente ele escreve um livro, tá certo? Mostrando como ele, de certo modo, induziu a sua esposa ao suicídio e foi culpado pela morte dela. Por que ele pode contar essa história? Porque o próprio fato acontecido, né, o levou ao arrependimento e o fez mudar. Então, quando ele escreve, ele já não é mais aquele sujeito brutal de antes. Então, se você vai escrever uma coisa, se o narrador, o personagem narrador, vai contar algo que ele, enquanto personagem, não contaria, então é necessário você botar na história algo que torne possível aquilo. Então, a palavra possível é a chave de tudo na arte do romance e do teatro. Né? Quer dizer, existem certas... São as premissas da narrativa. As premissas são aquilo que é dado como certo, como líquido certo, para a história poder ser possível. Não é isso? Então, se a gente começa na primeira linha dizendo, olha, sei lá, Renzo e Lúcia eram dois camponeses analfabetos, então na página 3, Renzo e Lúcia não vai aparecer escrevendo sua própria história, pô. Não é isso? Uma vez me perguntaram qual é o pior filme do mundo, eu esqueci o título do filme, mas era um filme que o narrador morria no meio do filme. E o filme continuava, pô.
Pior que isso nunca ninguém fez. Né? Esse negócio do troglodita que aparece de relógio Rolex, isso é brincadeira perto desse negócio aí. Agora, o diretor do filme, ou o autor do livro, quisesse fazer isso, vamos dizer, não por erro, mas ele quisesse usar isso como para enfatizar a absurdidade do que ele mesmo está contando. Daí daria certo, como faz Machado de Assis. Eu morri e, não obstante, eis aqui as minhas memórias. Pensando bem, é o mesmo problema que tem no filme, tem no Memórias Próximas das Cubas. Mas por que num caso é um erro brutal e no outro é uma obra-prima? Porque num a absurdidade é o assunto, e no outro a absurdidade é o próprio filme. Existe um outro filme também, que é o Sunset Boulevard, um filme do Billy Wilder, em que ele faz a mesma coisa na Memória Próxima das Cubas. Aparece um cadáver boiando na piscina, né? E o narrador dizendo, olha, esse aí sou eu. Quer saber como é que eu terminei assim? Pá. É isso. Oi. Olha, eu já disse tanta coisa, e estou indo direto, que acho que não vale mais a pena isso. Mais meia hora e 20 minutos. Né? E vamos direto, né? Se eu fizer intervalo, daí depois eu vou falar mais outro tanto. Alguma dúvida? Agora, todo e qualquer estudo desse tipo, vamos dizer, o objeto dele é a vida humana real. Agora, até quanto, vamos dizer, você aguenta ter consciência da vida humana real? Tem hora que você não aguenta mais. Então o que você faz? Você pega e você cria um efeito de distanciamento postiço do objeto. Então você começa a estudar, aspas, a sociedade da época, a estrutura linguística, etc. E assim vai. Muito mais grave é que está fazendo especulações sobre a sexualidade das personagens. E é uma corrente de crítica literária. Bom, esse é um problema, porque assim, algum sexo todo mundo tem. Não é isso? Né? Os personagens todos, né? A algum sexo eles devem pertencer necessariamente. Então, a sexualidade estará sempre presente, assim como estará presente, por exemplo, a cabeça dos personagens. Você, em toda a literatura universal, você não encontrará um personagem que não tivesse cabeça. Não é isso? Então, qualquer obra poderá ser estudada sob esse ponto de vista, porque esse ponto de vista não significa absolutamente nada. Não é assim? Por exemplo, todos os personagens têm um corpo. Então você poderia estudar pela anatomia do personagem. O que você vai descobrir com isso? É nada. Porque o problema é saber se este assunto estava dentro do drama do qual se trata, ou não, ou se é um ponto de vista que você está acrescentando lá. Nesse problema, você não vai poder estudar Madame Bovary sem referência à sexualidade, sem sombra de dúvida. Porque está no centro da trama. Mas de outros caras está tão periférico que... Né? Você pega, por exemplo, sei lá... Vocês tiram tempos modernos, né? Do Charles Chaplin, né? Então, é a história de um operário perante a máquina, né? Então, bom, vai ser muito difícil você ver isso aí do ponto de vista sexual, porque não tem nada a ver com a história, mas algum sexo o personagem tinha. Então você pode forçar para ver por esse lado. Mas com isso você pode entrar num negócio pseudo-profundo, numa especulação perfeitamente idiota, que vai te levar a léguas do problema, e que no fim você vai estar falando de você mesmo. É isso? É uma coisa projetiva, delírio projetivo.
Tem aquela história do sujeito que estava fazendo teste de Rorschach, que é aquele teste das manchas. Ficou mostrar uma mancha, então tá aqui, o que é isso aqui? Quando dizia mulher pelada. Ali outro, o que é isso aqui? Mulher pelada. O que é isso aqui? Mulher pelada. Aí o médico falou, pô, você está grávida, está com uma tremenda obsessão. Ele disse, eu? Ao contrário, você que fica me mostrando figurinha de sacanagem. Então, muitos estudos, né, vamos dizer, refletem apenas a obsessão do estudioso sobre algum ponto de vista que lhe diz respeito, mas que não diz respeito à obra. Então, no caso, se pegar a obra do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, em que tem um sujeito mata o pai. O Dr. Freud estudou esse negócio e achou que isso é porque o pai do Dostoiévski tinha sido assassinado. Então já chegou a conclusão que Dostoiévski tinha um complexo de Édipo e que se sentiu culpado do assassinato do pai, né? E por causa disso ficou epilético, não sei o que, e depois botou isso no romance. Né? Essa interpretação correu o mundo. Todo mundo, ficou tão popular que todo mundo repete isso. Acontece, só tem um pequeno detalhe. Dostoiévski só ficou sabendo do assassinato do pai quando ele tinha 28 anos. E ele era epilético desde muito antes. Então, dançou. Quando você vai ver, bom, ele se sentiu alguma culpa pelo negócio do assassinato do pai, mas não tinha nada a ver com o complexo de Édipo. Tinha que ver que o pai dele vivia mandando dinheiro para ele. O pai estava com dificuldades e ele vivendo na cidade, na academia militar e querendo levar uma vida de príncipe para não passar vergonha na frente dos amigos. Então extorquia o pai, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Com complexo de Édipo, sem complexo de Édipo, você vai ter. Então quer dizer que o arrependimento do Dostoiévski, a culpa que ele carregava com relação ao pai, foi uma culpa que apareceu na idade madura e por motivo real. Ele estava sacaneando o pai mesmo, não é aquela história do garoto que, não, eu vou matar meu pai porque ele come minha mãe. Isso é ridículo, né? Uma coisa seria um delírio infantil, outra coisa é uma culpa real que o sujeito tinha. Então, quer dizer, o que o Dr. Freud fez? Ele pegou, jogou em cima do romance do Dostoiévski as suas próprias preocupações. Existem muitas interpretações loucas. Essa interpretação que o Freud dá, praticamente todas as obras de arte que ele deu, são todas assim, é tudo inventado. Quando você vai ver, não tem nada que ver. O negócio do próprio Édipo, do Sófocles, Édipo não tinha complexo de Édipo. O personagem Édipo não tinha complexo de Édipo nenhum, pô. Porque ele comeu a mãe mesmo e ele matou o pai mesmo. Só que ele não sabia que a mãe era a mãe, pô. Ele não sabia que o pai era o pai. Então, como é que você vai ver aí, vamos dizer, um complexo psicológico? Não, essa é uma situação muito mais grave do que um complexo psicológico. É uma espécie de injustiça do destino. O cara foi, de certo modo, enganado pelo destino. Se coloca aquela coroa à sua disposição para ele seduzir, aí e coloca num antagonismo com um cara que ele não sabe que é o pai dele. É um problema, pensando bem, muito mais terrificante do que qualquer complexo de Édipo. Então, toda corrente ideológica, porém, tentará interpretar qualquer obra literária como se fosse uma espécie de demonstração científica da própria. Você pode fazer isso, você pode, vamos dizer, se você cria uma teoria científica sobre a sociedade humana, sobre a história, etc., você pode usar as obras literárias como documentos. Sabendo, porém, que você está deslocando o eixo de interesse dela para algo que pode não estar no centro dela. Então, aquilo vale, se você quiser
O René Girard faz isso. Ele tem lá a teoria do bode expiatório e ele usa, a documentação dele é todinha literária, são as obras de arte literária. Tá certo? Porém, até que ponto isso serve como interpretação dessas obras? Eu digo, não serve. Serve como documento. Então, por exemplo, ele mostra esse negócio esse elemento da inveja. Bom, então você vai estudar a presença do elemento inveja onde quer que esteja, nas instituições, nos ritos, nos costumes e nas obras literárias. Mas isso não quer dizer que todas as obras literárias que foram escritas eram a respeito da inveja, pô. Se ele partisse para isso, então deixa de ser uma teoria antropológica e passa a ser uma loucura. Marxista e freudiano faz isso, porque eles não admitem que o ponto de vista deles é limitado. Pois, se você procurar o conflito de classe, eu digo, bom, sempre vai haver, sempre tem um cara tem mais pobre, alguma classe social todo mundo pertence. Não é isso? Mas não quer dizer que as obras sejam sobre a luta de classe. Pô. A luta de classe aparece lá, como aparece, um negócio, por exemplo, todo personagem tinha pé. Isso não quer dizer que seja. Em todo lugar vai aparecer um personagem andando de um lugar para o outro. Mesmo que seja dentro do seu próprio quarto, né? O personagem mesmo se desloca. O Xavier de Mestre, viagens em torno do meu quarto. Bom, até esse anda, porra. Né? Mas isso não quer dizer que todas as obras literárias sejam sobre o movimento. Então, tem coisas que, vamos dizer, por fazer parte da estrutura da vida humana, estão presentes em tudo quanto é lugar. Então, se você procurar provas de que aquilo está lá, sempre estará lá, porra. Não tem como não estar. Como é? Não, está certo. Não, mas a falta de cabeça é também uma referência à cabeça. É isso? E o pé também. A falta de pé é uma referência ao pé. Está vendo como o romance é sobre o pé? Então, é claro que esse tipo de enfoque reflete uma obsessão. Obsessão monomaníaca. O cara está interessado naquilo, então ele vê figurinha de sacanagem em tudo, ele vê luta de classe em tudo. E, evidentemente, para onde ele olhar, aquilo vai estar presente. Quer dizer, mas é um engano tão primário que eu chego a ficar perplexo que as pessoas não percebam isso. Por exemplo, bom, vamos aqui uma interpretação marxista das obras de Shakespeare. Bom, todos os personagens de Shakespeare pertencem necessariamente a alguma classe social, que algum tipo de relação tem com as outras classes sociais. Não é possível, não é isso? Que isso esteja ausente. Então, mas não quer dizer que as peças sejam sobre isso. Não, isso está lá, mas não é sobre isso. Agora, tem obras já que são sobre isso. É isso? Quer pegar o Germinal de Emile Zola, que você comprou outro dia. E é um romance sobre a luta de classes, tal como Emile Zola havia. Né? Isso é possível. Agora, só existe, de todas as interpretações, só existe uma que é legítima em si, né? Que é interpretar a obra nos termos daquilo que ela pretende ser. Você sempre pode, quando você conversa com qualquer pessoa, ela vem te falar de algum assunto que está no foco de atenção dela. Não é isso? Mas você pode prestar atenção em algo que não é o foco de atenção dela. A mulher está lá tentando explicar que ela, sei lá, está com problemas, etc. E você está olhando as pernas da dona e dizendo, que mulher gostosa. Não pode? Mas aí deu o quê? Deu um paralaxe, né? Desvio de eixo. Ela está falando uma coisa e está prestando atenção em outra. Você vai entender o que ela diz? Não. Então, a comunicação só se efetua quando o eixo da atenção, né, do ouvinte vai no eixo de atenção do falante, meu Deus do céu. Isso não quer dizer que os outros aspectos você desprezará, mas você vai articulá-los em torno daquele.
quer dizer que aquela mulher, além dela estar com esse problema, assim, também é uma mulher gostosa, etc, etc. Né? E uma outra que pode estar com o mesmo problema, é uma feiosa, escrota, mocreia. Né? Mas não era disso que elas estavam falando, né? Não é assim? Também ela pode estar querendo mostrar as pernas para você, né? E você está preocupado com outra coisa, pô. Não é isso? Está lá mostrando as pernas, você pensa, não, essa aí só quer meu dinheiro. Não era disso que ela estava falando. Então, se isso acontece até no diálogo entre seres humanos, você imagine no diálogo cultural, em confronto com obras e documentos.